Olá, meus amigos, tudo bem? Está começando agora mais um Teleaulas de Direito. Hoje nós trabalharemos o assunto conceito de tributo. Afinal, o que é o tributo? Pessoal, nas aulas anteriores eu já trabalhei a visão geral do direito tributário. Como é que a gente trabalhou esse assunto? A gente trabalhou esse assunto através de um método criado pelo professor Eduardo Sabag, que foi a linha do tempo. Depois, nós estudamos especificamente a obrigação tributária. E agora, nós vamos falar finalmente o que é, afinal, o tributo. Beleza? Mas lembra que eu disse que sempre no começo da aula eu ia mostrar de novo a linha do tempo para mostrar exatamente qual é o ponto dela que nós estaremos trabalhando? Pois então, vamos a ela. No direito tributário, e aqui eu coloquei só uma pequena parte da linha do tempo, porque é aquilo que nós precisamos para a aula de hoje. Beleza? Bom, tudo começa com a hipótese de incidência, que é uma situação abstrata prevista na lei como passível de gerar obrigação tributária. Essa hipótese de incidência, ela pode ou não se concretizar. Mas se ela se concretizar, eu tenho a ocorrência do fato gerador, que é a concretização da hipótese de incidência e irá gerar o quê? A obrigação tributária, que é uma relação jurídica na qual o sujeito ativo pode cobrar do sujeito passivo um objeto, tudo isso decorrente de uma causa. Percebam, o objeto é a prestação decorrente da relação jurídico-tributária. O que é prestação? É aquilo que alguém deve a outra pessoa. E o objeto se classifica em duas obrigações, a obrigação principal e a obrigação acessória. E a obrigação principal, ela pode ser tanto o pagamento de tributo, como o pagamento da multa. Olha só onde que está o tributo. O tributo está dentro da obrigação tributária, dentro do objeto, dentro da obrigação principal do objeto. Então, o que é o tributo? Localização na linha do tempo. Tributo é uma das obrigações principais que surgem com o fato gerador. O fato gerador cria a obrigação tributária e, portanto, cria o dever de pagar o tributo. Beleza? Beleza. Agora vamos para o conceito de tributo. O conceito de tributo. O Código Tributário Nacional, de 1966, ele facilita a nossa vida com esse assunto. Por quê? Porque no seu artigo 3º, ele nos dá o conceito de tributo. Então, quer estudar para alguma prova, algum concurso público, tu tem que decorar o artigo 3º. Porque tem um conceito do tributo. Quando eu digo decorar, eu não estou dizendo aprender não, estou dizendo decorar mesmo. Primeiro você decora, você fecha os olhos, tá? Tributo é... Decorou, agora você vai aprender. Então, decore. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela possa exprimir, criada mediante lei, que não constitua sanção de ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Você vai fechar os olhos e vai falar isso aqui 200 vezes até você decorar. Decorou? Aí a gente vai aprender. Beleza? Então, o conceito que está no artigo 3º é mais ou menos isso aqui. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Fecha os olhos e tenta repetir isso aqui. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Errar as ordens dessas frases não interessa, mas se você disser todas, é porque tá bacana. Então, tributo, prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, criada mediante lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Conseguiu dizer isso? Então estamos preparados para o próximo ponto. Qual é o próximo ponto? Entender o que significa. Decorou? Agora tem que entender o que significa. Vamos por parte. Cada palavra dessa aqui, cada frase dessa, eu vou dizer o que significa a partir de agora. Conceito. É toda a prestação pecuniária. O que é prestação? Perceba, o objeto é a prestação decorrente da obrigação tributária. Prestação é aquilo que alguém deve a outra pessoa. Prestação, ela pode ser um dever de fazer, um dever de não fazer, de deixar de fazer, um dever de entregar, ou então um dever de pagar. No caso do tributo é um dever de pagar. Pagar para quem?
O sujeito passivo tem que pagar para o sujeito ativo. Você já trabalhou obrigação tributária, você sabe quem é sujeito passivo, contribuinte responsável, quem é sujeito ativo, o fisco ou a entidade parafiscal. Então, é uma prestação pecuniária. Pecúnia, pecus, dinheiro. Prestação pecuniária é prestação em dinheiro. E aqui o conceito do tributo, ele é um pouco redundante, porque ele fala em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir. Ora, se é pecuniária, é claro que é em moeda. E essa frase aqui, como é que você interpreta ela? Ou em cujo valor nela possa se exprimir. É o seguinte, não apenas em moeda será pago o tributo. É isso que o código está dizendo. É em moeda, preferencialmente em dinheiro? É. Pode ser através de outra coisa? Pode ser mediante outra coisa que você pode pagar o tributo? Pode. Pode. Primordialmente você tem que pagar o tributo em moeda, em pecúnia, em dinheiro. Eu posso pagar por meio de outra coisa? Pode. Eu posso extinguir o crédito tributário através de outra coisa que não seja dinheiro? Pode. Mas desde que previsto no Código Tributário Nacional. Desde que previsto no CTN. Olha só. Aqui na linha do tempo, se eu continuasse, eu falaria que a obrigação tributária será lançada e aí ela se transforma em crédito tributário. Como é que você extingue o crédito tributário? Existem várias maneiras. Mas a principal dela é pagando. Você paga, extingue o crédito tributário e morreu a obrigação. Acabou-se. Existe outra maneira, a não ser o pagamento em dinheiro, que você pode extinguir o crédito tributário? Tem. Mas tem que ser previsto no Código Tributário Nacional. Me diga uma coisa que eu posso exprimir, alguma utilidade que ela possa se exprimir em algum valor monetário. Simples. Serviço, bens. Se eu vender o bem, eu posso exprimir o valor em dinheiro. Só que está previsto no Código Tributário Nacional? Não sei. Vamos ver. Bom, a previsão, a ideia de que tem que estar previsto no Código Tributário Nacional, para ser uma modalidade de distinção, está no artigo 141 do Código Tributário Nacional. Do Código Tributário Nacional. Ele diz o seguinte, copiei aqui, o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei, no Código Tributário Nacional. E aí vem a única hipótese na qual uma coisa diversa de dinheiro pode ser utilizada para pagamento de tributo. Está no artigo, vou colocar aqui em cima, está no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. O que diz o artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional? Ele diz que imóveis, casas, residências, imóveis, podem ser utilizadas em dação em pagamento. Em dação em pagamento. Dação em pagamento. O que é dação em pagamento? No direito civil a gente fala o seguinte: ou você paga a dívida que você deve em dinheiro, ou você pode dar um bem em pagamento. É uma dação em pagamento. Eu devo 20 mil reais, não posso pagar porque eu não tenho dinheiro. Eu pego e entrego um automóvel no valor de 20 mil reais. Eu dei o automóvel em pagamento. É dação em pagamento, o nome disso. Você dá um bem em pagamento. É possível a dação em pagamento de um bem no direito tributário? Está previsto no artigo 156, inciso 11. Se você tem um imóvel, o Código Tributário permite que você dê o imóvel em pagamento para o crédito tributário. Eu estou devendo R$1 milhão em crédito tributário para o município X ISS. Não paguei. Eu tenho um imóvel no valor de R$1 milhão. Posso dar? Posso. Existem algumas exigências legais, administrativas, tem que avaliar para ver se é o valor aqui, mas pode fazer isso. Fora essa hipótese, você pode? Não. Por quê? Porque tem que estar previsto no Código Tributário Nacional. O imóvel está previsto, especificamente. Então, tributo é o quê? É toda prestação pecuniária compulsória. O que significa compulsória? Significa obrigatória. Meu irmão, tu não tem escolha. Está previsto em lei a hipótese de incidência. Praticou o fato gerador, gerou obrigação tributária, tem que pagar o tributo. Tem que pagar. Eu quis pagar? Não. A lei lhe obriga. A lei lhe obriga. Isso é compulsoriedade. É obrigação. Você não tem escolha, você tem que pagar o tributo.
Isso significa compulsoriedade. Em moeda ou cujo valor ela possa exprimir, tem que ser em dinheiro. Aí no caso do artigo 156, inciso 11, eu posso dar um imóvel em pagamento. Imóvel. Existe outra opção? Não. Ou é dinheiro, ou é outra coisa cujo valor ela possa exprimir e desde que previsto no código. A única coisa que está previsto é o imóvel no artigo 156, inciso 11. Que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo não é sanção de ato ilícito. O que é sanção? Sanção é punição. Qual é a grande diferença entre multa tributária para tributo? Você paga o tributo porque você praticou fato gerador. Você paga a multa porque você fez algo errado. Então, na multa você tem uma sanção por um ato ilícito. No tributo não. Essa é a única diferença. O que é o tributo? O tributo é uma multa, só que sem um ato ilícito. E a multa nada mais é do que um tributo, só que com um ato ilícito. O que é o tributo no direito tributário é justamente aquilo que não é a multa. Perceba, multa é sanção de ato ilícito. Tributo não é sanção de ato ilícito. É a principal diferença do tributo e da multa. É a principal diferença do tributo e da multa. Outra diferença é que o tributo visa os fins arrecadatórios. Visa arrecadar. Multa, primordialmente, pelo menos tecnicamente, ela não visa arrecadar. Ela visa o quê? Ela visa prevenir atos ilícitos. É claro, você pode dizer que lá em São Paulo existe a indústria da multa. Só que tecnicamente, porque estabelecem regras absurdas de trânsito, as pessoas logicamente não cumprem, e aí multas e multas e multas e mais multas, visando arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Você pode fazer essa crítica? Pode, mas tecnicamente multa não visa arrecadar. Multa visa o quê? Ela visa que você não cometa mais o ato ilícito. Então, qual é a diferença de tributo para multa? Multa é sanção de ato ilícito. Tributo não é sanção de ato ilícito. Você só paga o tributo porque você cometeu o fato gerador. E aqui nós temos um ponto. E depois eu vou recapitular todas essas informações. Vai ficar muito fácil de compreender. Muito fácil. Mas nós temos um ponto. O tributo, a hipótese de incidência do tributo, ela nunca será um ato ilícito. Muito embora seja possível que os frutos do ato ilícito constitua fato gerador.